Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live espetacular. Estamos em 2025 e hoje vamos falar sobre conexões entre trauma e estresse no corpo. Fica aqui com a gente porque a nossa convidada vai ser espetacular e a gente vai falar de muita coisa especial. Então bora lá entender um pouquinho como que o trauma, algo que parece necessário deixar debaixo do tapete, quando a gente toma essa decisão, acaba impactando na nossa vida. Sejam bem-vindos a mais uma live especial de 2025, diretamente de Floripa, Santa Catarina. Estamos aqui na casa do nosso mentor favorito. Vocês que estão chegando aqui, vamos lá, vamos enviar esse aviãozinho para mais pessoas, convidar para essa live, porque a gente vai falar sobre traumas. E qual que é a conexão oculta entre trauma, estresse e corpo? Sim, porque o corpo ele responde aos nossos traumas. E mesmo você decidindo deixar as coisas debaixo do tapete, saiba que não é a melhor solução. E por que não é a melhor solução? Pode ser que muitas vezes você decida não olhar mais para o trauma, com medo de reviver tudo aquilo que você sofreu um dia. Mas não é essa a saída. Não é essa a saída. Vamos lá, vamos chamando todo mundo para esse lugar, porque hoje o tema vai ferver. A cabeça de vocês vai pipocar, sim, vai pipocar, porque o assunto é sensacional. Estresse e trauma tem a ver? Primeira coisa que a gente já começa a perguntar aqui para vocês, a gente vai responder nessa live. Tem a ver estresse e trauma? Tem a ver os hormônios, as situações, o cérebro, as dinâmicas familiares estão relacionadas? Como que a gente pode relacionar dinâmicas familiares e estresse e trauma? E como que o corpo denuncia se você realmente precisa olhar para isso? A minha convidada já chegou. Eu vou chamar ela aqui para a live. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ser sensacional. Olha só, vamos lá. Peraí que a minha luzinha aqui tá legal, o som tá bacana. Ai, que delícia! Tá me ouvindo bem, Flávia? Tô sim, Liz, tudo bom? Ai, que bom. Comentei que hoje nós estamos numa conexão Paraná e Santa Catarina. Eu tô meio manezinha da ilha essa semana. Eu vi que você tá bem no meio do mar mesmo, né? Bem na ilha. Exatamente. Eu estou num lugar onde praticamente a conexão entre trauma e estresse diminui num nível do mar, literalmente. E se der uma estressadinha, dá um pulinho ali no mar, né? Já dá uma lavada e pronto. Exatamente. Seja bem-vinda, Flávia. A Obrigada. Flávia Roncolato é minha amiga, mentora e muito especial na nossa caminhada aqui de trabalho com mulheres de formação em neuroconstelação e constelação familiar. E a gente vai falar um pouquinho sobre anjos também. Ai, que delícia! E eu tenho Hoje eu tô certeza um que... pouquinho rouca, mas bora lá, vamos lá, vamos conversar. Eu adoro mesmo. Ai, que bom, Uma honra, viu, Liz? Uma que, honra muito grande pra mim. que bom. Flávia, bom, eu vou comentar um pouquinho aqui, né, para as pessoas que forem assistir a nossa live. Então, eu sei que virão convidados aí que te seguem, outras pessoas que vão passar pela primeira vez aqui no nosso ambiente e na nossa casa, né, Flávia? Porque quando a gente abre o Instagram aqui, na verdade a gente está abrindo a porta da nossa casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Liz, sou mentora de mulheres, sou neuroconsteladora e trabalho com liderança sistêmica. Olha que beleza. E Flávia, por favor, se apresente para os nossos convidados aqui, para as pessoas maravilhosas que vão hoje decidir estar conosco, né, Flávia? Porque tem muita gente de férias e talvez falando que eu vou ficar no Instagram, prefiro ficar de boa numa Netflix. Gente, mas a Netflix não vai te trazer esse conteúdo. A Netflix não vai fazer esses downloads que você precisa acessar se você quiser ter um 2025
diferente, né, Flávia? Mas claro, se você quiser ter um 2025 do mesmo jeito que 2024, ou até pior, né? Porque o mundo continua movimentando, a vida anda, a vida corre, na verdade. Então tá tudo bem, a gente te respeita. Mas eu tenho certeza que se você gosta de alguém que não está aqui, né, Flávia? Sim. Manda esse aviãozinho para as pessoas aqui. Toca dedinho aqui embaixo no aviãozinho e chama todo mundo para a live. Flávia, se apresente, querida. Então é um prazer estar aqui na casa, né, da Liz, né? É uma honra para mim muito grande. Meu nome é Flávia Roncolato. Eu sou criadora de uma ferramenta energética que se chama Padrão Angelical. E através do Padrão Angelical eu auxilio pessoas, mulheres, especialmente mulheres, a elevar seu padrão de vida através da ajuda dos anjos. Então, é como se a gente saísse de um padrão de vida destrutivo para passar para um padrão de vida mais construtivo através da ajuda dos anjos. Hoje meu foco, né? Eu sou terapeuta de várias técnicas, mas hoje meu foco principal é no padrão angelical, né? Eu sou consteladora também e tive a honra de ser atendida, feito uma neuroconstelação que por coincidência, né, Liz, estava marcada bem um dia depois de um dia terrível na minha vida. Então, eu agradeço muito. Eu saí daquele buraco que eu tinha. Foi muito rápido, né? Eu sair daquele lugar de dor, de tristeza, por causa de ferramenta, né? Então, a gente ter compreensão que existe ferramenta, que não precisa, né? A vida ser a mesma, como você falou, né? Ter um 2025 diferente. A gente ter essa compreensão que existem ferramentas para mudar isso, eu acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida de 2020 para cá. Olha só, nossa, Flávia, meu coração aqui até ficou quentinho de lembrar como foi importante você se permitir acessar, como você disse, uma ferramenta, uma terapia, uma metodologia, porque, ai, doutora Janete, aqui duas maravilhosas, bem-vinda, minha querida. Chama todo mundo aqui, Janete, chama todo mundo para esse lugar, porque a gente vai falar muito sobre trauma e estresse, e como que o nosso corpo denuncia quando a gente está num nível fora do normal. E o que me chamou bastante atenção, já que você tocou no assunto de ter sido atendida por mim, nada foi por acaso, né? O que me chama muita atenção, por quê? Porque as pessoas acreditam que muitas vezes não existe uma conexão oculta entre traumas, estresse, entre o corpo e o que a gente emana no físico. E quando eu coloquei, né, conversando com a Flávia, nós escolhemos esse nome, conexão oculta, nós não estamos falando do visível, nós estamos falando do invisível, daquilo que de repente a gente só consegue sentir, aquilo que de repente a gente só consegue perceber quando a coisa já melhora, né? Quando a coisa, você fala, meu Deus, a gente não tem um nível de consciência ao ponto de identificar. A gente só consegue perceber os sinais. E depois que a gente percebe e entende e conecta os sinais, né? Toma consciência do que aconteceu, a gente fala assim, uau, é isso, esse é o oculto. O oculto pode ser, né? As pessoas que estão aqui podem chamar isso de Deus, de energia, de sintonia, de Buda, enfim, o nome que quiser, né? Nós não estamos aqui para nomear as coisas, mas eu sou católica, então eu falo do oculto, do lugar de Deus, do Espírito Santo, enfim, para mim isso é soberano. Mas é aquilo que a gente não consegue explicar, sabe? Que a gente só consegue sentir. E o corpo, eu gosto de uma expressão de uma vez que eu ouvi, que fala muito sobre o corpo ser muito fofoqueiro, sabe? O corpo é fofoqueiro. Por quê? Porque o corpo, ele explicita, ele deixa claro, ele deixa visível aquilo que não está bem resolvido na nossa vida, na nossa mente, no nosso inconsciente. E quando a gente fala de inconsciente, a gente também tem que lembrar dos padrões familiares. Por quê? Eu estava vendo uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Flávia, e eu achei muito importante, porque eles fizeram um estudo aqui no Brasil e depois a OMS também, né, apresentou um estudo bem importante que mostra evidências, né, demonstram evidências que todos os traumas sofridos na primeira infância remetem e transformam a vida do adulto.
e estão afetando, aumentando os níveis de depressão, os níveis de transtorno, os níveis de desenvolvimento até da fala, de exposição, de se promover, de conexão com as outras pessoas, de novos relacionamentos. E eu achei tão interessante, por quê? Porque foi uma amostragem muito grande. E aí, quando eu conectei com essa evidência da OMS, que também traz que 18% da população está, sim, sofrendo de casos de depressão, de ansiedade, de traumas, de estresse, né? Aí esse número sobe, gente, nada mais do que, até anotei aqui, 322 milhões de pessoas sofrendo por depressão. E aí eu falei, peraí, gente, quando eu peguei esse dado, eu pensei, o que tem a ver? Como que a gente vai poder falar para as pessoas aqui no nosso Instagram, aqui no meu Instagram, no Instagram da Flávia, sobre como contornar isso, como resolver isso. E para as pessoas entenderem que elas não precisam continuar sofrendo por causa de um trauma que aconteceu lá na primeira infância. Elas não precisam alimentar isso durante a vida toda. E principalmente, Flávia, uma coisa que eu tenho percebido muito quando eu trabalho com adultos, tanto na mentoria quanto nos atendimentos terapêuticos, muitos adultos racionais tendem a negar o que passaram. Então é como se eles acreditassem que não podem resolver aquilo. Por quê? Porque eles eram uma criança, naquele momento ele era uma criança, foi lá na primeira infância, ele era adulto hoje e aí não dá para voltar no tempo. E não é Ignora voltar no tempo, né? né? E ignora a dor da criança, às vezes até minimizando o que aquela criança passou, né? Muitas vezes eu vejo isso, não sei você, Elis. Ah, não, mas era assim mesmo. Quando era criança era assim mesmo, né? Então minimiza a dor daquela criança, né? Dispensa a dor daquela criança e aí não percebe o quanto isso está bloqueando, travando e repetindo muitas vezes essa dor, né? Que acontece muito, acontece lá na primeira infância, né? E aí eu te faço até uma pergunta. Quantas vezes você atende um cliente e a resposta não está lá na infância? Olha, se eu fosse colocar em porcentagem aqui, eu posso dizer que 95% dos meus atendimentos acabam na primeira infância, voltando para a primeira infância. E quando eu uso a expressão voltando, né, Flávio, eu quero ouvir de você também como que tá isso nos teus atendimentos. Eu não quero dizer que a gente faz uma volta no tempo e no passado, gente. É isso Uma também que memória, a gente precisa esclarecer. uma memória. Exatamente, a gente acessa uma memória, a gente acessa o inconsciente. E o inconsciente, claro, exatamente. Olha aqui a doutora Janete comentando aqui, exatamente. Aí se torna um adulto que procrastina, briga com a prosperidade. Pelo amor de Deus, 2025 está decretado. Não é mais, ninguém mais tem permissão de ficar aqui procrastinando e boicotando a própria prosperidade, se sabotando, exatamente. Por quê? Eu estava comentando aqui com você, né, sobre a questão dos atendimentos que voltam a visitar, né, memórias da primeira infância. E muitas vezes o adulto não chega, no meu caso, ele não chega com uma queixa de algo relacionado àquilo. Às vezes ele vem com questões físicas. É dor de cabeça, é dor nas costas, é problema no relacionamento, é falta de conexão com o parceiro. Nos relacionamentos, então, isso é muito visível. E chega um momento que a gente começa a investigar tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa e, claro, que a gente descobre situações de pais que traumatizaram. E, gente, o que é importante a gente falar também, né, Flávia? Não existe tamanho de trauma, né? Mas me conta aqui dos teus atendimentos. Você também se conecta com esse tipo de evidência? Sim, Liz. E isso é bem interessante porque quando a gente entra num atendimento, eu sempre gosto de perguntar para o meu cliente assim: o que você quer resolver na sua vida hoje, né? O que vai levar você para frente, que vai levar você adiante, né? Para olhar para a sua vida. Porque, querendo ou não, a gente é um pacotinho de trauma, né? Então, tem muita coisa para trás. Eu gosto muito de selecionar isso e depois, né, que a gente determina com o cliente o que a gente vai trabalhar, o que ele quer melhorar na vida dele, aí sim a gente busca as memórias do passado. E é sempre lá atrás que estão as marcas,
né? Que estão as marcas que fazem a pessoa procrastinar, que faz a pessoa não prosperar, que faz a pessoa, às vezes, não se sentir reconhecida através da própria fala, da própria voz, né? Da própria identidade. E aí a gente fala assim, tá, mas como assim, né? Ah, mas eu tento falar com o meu chefe e ele não me ouve. Eu tento falar em uma reunião e ninguém me ouve. Aí lá, quando é criança, ouve a frase, né? Isso não é conversa de adulto. Você tem que ficar quieta, menina. E dependendo da idade que você ouve isso e como tá a formação do inconsciente, acabou. Você passa o resto da sua vida, muitas vezes, ou brigando por essa atenção, né? Ou simplesmente você nem tenta. Aí a pessoa não sabe por que não tenta. Exatamente. E é tão interessante que nós, enquanto pais, e eu vou falar um pouquinho, né? A doutora Janete aqui, contando que se torna uma eterna agradadora. Exatamente. Quem aqui é agradadora, gente? E as fazedoras de plantão? Quando a gente pega exatamente, quando a gente pega o mundo feminino aqui, a gente sabe muito bem que nós que somos filhas de mães e gente, nós ouvimos muito. Você precisa tomar banho na hora certa, porque teu pai vai chegar. Eu quero que vocês me tragam situações e se fizer sentido, vão me dizendo aqui, gente, está fazendo sentido. Ah, você tem que tomar banho no horário certo, porque senão teu pai vai chegar. Você precisa se comportar, porque senão você vai se ver com seu pai. Você precisa se comportar bem naquele lugar, porque esse lugar é lugar de menina assim, assim, assado, né? E os exemplos aqui, eu quero que vocês completem essa frase na mente de vocês. Por quê? Porque todas as vezes que a gente revisita esses lugares, a gente vai começar a dar sentido. Porque o inconsciente, ele tende a proteger a gente, né? Então, até os meus 7 anos, então essa fase da primeira infância, até os 7 anos eu tô só modelando, né, Flávia? Eu aprendo sobre relacionamento com os meus pais, eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a modelar minha mãe para agradar o meu pai. Depois eu aprendo com o meu pai para ir para o mundo. E é com eles que eu aprendi. Então, se eles foram bons pais, no sentido de me darem bons exemplos, talvez eu seja uma pessoa excepcional. Mas se eles foram pais que também não tiveram oportunidade de ter convivido com pessoas, né, que fossem bons exemplos, no sentido de uma boa educação, é claro que eu vou copiar isso. Isso também vai ser copiado, E né? tentando lembrar que, inclusive, os pais tentam fazer o melhor que podem. Né? Vamos dizer assim, a grande maioria estão fazendo, estão errando, tentando acertar. Quem já ouviu Porque essa frase, gente? Foi por amor. Eu sou tua mãe. Posso estar errada, mas eu fiz porque eu amo você. Eu fiz na melhor das intenções. Eu já disse isso, Flávia. Eu já disse isso. Mas é verdade, Liz. E não, é uma coisa que eu falo para as minhas alunas que são mães, que não adianta você ficar tentando acertar, porque você não sabe como é a estrutura interna de trauma dessa criança. Então você vai tentar fazer o melhor, você vai tentar acertar, você vai tentar fazer o melhor que você pode, mas você ainda não sabe qual é a estrutura dessa criança, você não tá sabendo o que ela tá ouvindo do outro lado. Olha aqui, a Cris está fazendo uma pergunta aqui. Liz, quando ela diz que a pessoa se torna uma agradadora, se refere a que aspecto? Vamos lá, Cris. Eu vou eu vou te dar a minha opinião aqui e a Flávia complementa aqui com o que ela entende sobre ser agradadora. Você imagina que na primeira infância, essa pessoa talvez ela fosse uma filha com muitos irmãos, né? Ou ela crescesse num lugar com poucos recursos. Ou ainda ela fosse filha de pai e mãe super exigentes também. Então, tudo que ela foi fazendo na primeira infância sempre foi com o objetivo de agradar. Agradar para ser a filhinha amada. Então, ela vai ser a número 1 na escola. Ela vai ser aquela menina que vai se comportar bem na sociedade. Ela vai ser aquela garotinha que é uma lady, sabe? Aquelas meninas que não são travessas, ou quando são travessas, elas fazem as coisas muito escondidas, porque criança tem umas travessuras, mas ela morre de medo de desagradar. E o que acontece nesse aspecto? Quando a gente aprende a ser agradadora, no fundo a gente quer o quê? A validação e o amor dos pais.
Então, às vezes, a mãe está tão atarefada, pensando na subsistência, na proteção ou na própria carreira, que a mãe acredita, tá? E não é julgamento, gente, mas ela acredita que dando tudo que essa menina precisa financeiramente é o suficiente. Mas a menina, eu vou falar da menina porque eu atendo mais mulheres, né? A menina que cresce, ela cresce fazendo de tudo para agradar a mãe, para chamar a atenção da mãe. O contrário também pode acontecer, tá bom, Cris? O contrário também pode acontecer. Muitas crianças se tornam adolescentes rebeldes porque não tiveram essa atenção. Então, tanto a agradadora quanto a rebelde são duas faces da mesma moeda. São crianças tentando chamar a atenção dos pais para quê? Para que eles demonstrem amor, para que eles sejam vistos, para que eles possam realmente, sabe, sentir a presença dos pais. E uma coisa muito importante, criança quer segurança. Se minha mãe não me ama, qual é o risco inconsciente disso? É que um predador venha e me capte, né? Que eu seja, literalmente, isso tá no nosso DNA. E a gente já vai falar um pouquinho, entrando aqui, falando do nosso DNA, a gente já pode trazer evidências das relações familiares. Se eu venho de uma geração, imagina só, né? Meus avós, vamos pensar aqui num exemplo dos meus pais, e de algumas situações que se comunicam muito. Pacientes que eu tenho e mentorados que eu tenho acima de 50, 60 anos, 70 anos, são pessoas de famílias de muitos irmãos, né, Flávia? Então, o que acontece se eu tenho muitos irmãos? Eu tenho que disputar atenção. Exatamente, a Rita falando aqui, para serem aprovados. Eu tenho que disputar atenção. Então, ou eu agrado, ou eu chamo atenção fazendo pirueta, quebrando as coisas dentro de casa, quebrando a perna. Olha lá, a Cris perguntando, mas essa questão é só de dentro do ambiente familiar ou no convívio social também? Ponto. Agora, a Cris já provocou a gente para a gente ir para fora. Por quê? Primeiro aspecto, tendo ou não família, você veio de algum lugar. Talvez você não tenha convivido com pai e mãe, o que é mais complicado ainda. Por quê? Eu falo complicado, porque aí essa criança teve que agradar ainda mais, para ela ser escolhida, para ela conviver com parentes, para ela conviver com uma tia. E o que é comum acontecer? Essa criança que nessa primeira infância passou por tudo isso, ela leva toda essa moldura, esse caminho neural que ela construiu para conviver. Olha só, Cris, ela leva para tudo na vida. Então ela se torna aquela esposa margarina, né, Flávia? Aquela esposa margarina. Por que margarina? Aquela propaganda da família margarina, em que ela está sempre servindo, ela está sempre agradando, ela tem que cuidar bem da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. Gente, está Faz fazendo tudo para sentido? todo mundo. Gente, tem festa, é aquela pessoa que é a primeira dizendo, pode deixar que eu cozinho, pode ser na minha casa, pode deixar que eu me preocupo com tudo. Gente, não se preocupa com isso. Tá fazendo sentido? Cris, fez sentido para você? Vamos ouvir a Flávia um pouquinho, Flávia. Essa, Quem são as agradadoras aí? essa questão de agradar, né? E uma coisa que essa questão de agradar, a gente tem que entender, principalmente, né? Que a pessoa, ela faz para todo mundo e ela tem a tendência a se esquecer. Por quê? Porque ela entendeu que para ser amada, ela precisa se anular para fazer para o outro, né? Então, elas têm que se esquecer para fazer pelo outro. Consequentemente, chega na vida adulta, principalmente ali na fase de 30, 40, essa fase, ela começa a se perguntar: eu não sei quem eu sou. Ninguém me reconhece. As pessoas são ingratas comigo. Eu faço e ninguém me dá valor. Porque ela não está enxergando o convívio social, o externo, como realmente é, e sim com a lente que ela criou lá na infância, né? Então, uma das características da gravidadora é viver extremamente cansada. Ela tá sempre cansada. Sobrecarregada. Sobrecarregada. Por quê? Porque a pessoa fala, faz isso, você fala, faço. Você quer dizer não, mas você fala sim. Aí você fala assim, faz mais isso pra mim, você fala sim, querendo dizer não, mas você fala assim, porque não sai da tua boca não. E aí
na reclamação. Eu tô cansada, eu não consigo mais, e nananã. E continua dizendo sim. E continua dizendo sim, continua dizendo sim. E ela não sabe por que ela continua dizendo sim, sendo que ela já não aguenta mais. E aí a pessoa chega, por exemplo, na terapia, ou chega num curso de terapia, ela fala assim: ninguém faz nada por mim. Eu não aguento mais. Eu tô sobrecarregada, Flávia. As pessoas não me ajudam. Aí você pergunta pra ela: você pede ajuda? Peço. Como? Aí geralmente é quando a pessoa já explodiu, né? Ela já explodiu. Aí ela começa: ninguém me ajuda nessa casa. Porque todo mundo aqui é um bando de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim, Liz? É assim também que você encontra aí? A gente ri porque é trágico, né, Cris? Porque, Cris, se você pensar no padrão comportamental, e a gente tem que relacionar o quê? Porque esse trauma nasceu lá na infância. E aí, esse trauma agora na vida adulta, porque criança tem níveis de estresse? Tem, né? Vamos pensar aqui, trauma e estresse, vamos lá. Criança tem nível de estresse? Tem crianças que têm um nível de estresse tanto alto, né, quanto um adulto. Mas vamos lá. Se agora eu não quero mais dizer sim para tudo, mas eu ainda não tenho permissão para dizer não, eu continuo agradando. E o nível de estresse vai tomando conta, vai subindo a tal grau aqui, né, a tal medida, que começam os sintomas no corpo. Então vamos lá. Qual é o comportamento de uma pessoa assim? Uma pessoa está sempre cansada. A Flávia já disse aqui no primeiro. Sempre cansada, sempre sobrecarregada, sempre sem tempo. Muitas vezes em dormir tarde, acordando super cedo. Por quê? Porque ela precisa dar conta de tudo. Se chega no trabalho, sabe, Cris? Chega no trabalho e o chefe fala assim, ele olha para um lado e fala assim, quem poderia fazer esse relatório para mim? Aí todo mundo dá uma olhadinha assim, e é claro que você fala assim, eu preciso ajudar porque eu sei fazer isso bem feito. Por quê? Porque se você fizer bem feito, você está agradando a quem? Ao chefe. Mas na verdade, qual é o padrão por trás disso? O padrão quem você gostaria de agradar eram os seus pais. Você gostaria de ser visto pelos seus pais. Mas por que existe esse padrão? Pode ser sim da sua primeira infância e pode ser um padrão relacionado a outras pessoas da sua família. Seus avós podem ter passado pelo mesmo padrão, inclusive seus pais, inclusive seus bisavós. Como eu disse, imagina uma família grande em que você precisava disputar atenção. A Ângela falando aqui, nossa, Liz, estou me vendo. É bem por aí. A mulherada que dos 40 aqui, ainda bem, né, Flávia? Eu até fiz assim com a mãozinha. Nós começamos a despertar, tá? A despertar. Por quê? Porque nós fomos criadas para execução. A gente foi criada para ser independente, para ir para o mercado de trabalho, assim como nossas mães. Só que a gente também passou por alguns traumas na infância e a gente quer agradar, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser amada. E aí muitas mulheres se casam e transferem para o relacionamento essa necessidade. Então tem um atendimento que eu fiz agora esses dias em que o tempo todo, parece, a hora que você estava falando, eu estava descrevendo exatamente esse padrão. Por quê? O comportamento era, eu faço tudo por eles, ninguém me valoriza. Eu sou uma mãe maravilhosa, mas ninguém me reconhece. Eu sou aquela amiga que está sempre disponível, mas sobra tudo para mim. Eu sou alguém que não dá, eu não posso contar. E outro padrão da agradadora é eu não posso contar com os outros. Por quê? Porque o nível de exigência dela, né, Flávia, também é alto. Então ela gosta das coisas muito bem feitas. Então, para não deixar para o outro fazer e fazer mal feito, ela se garante. E ela continua agradando que as coisas sejam perfeitas. Olha só, perfeitas. E aí a gente pode pensar em quê? Como se livrar, né? A Cris perguntou, como se livrar desse padrão comportamental? Primeira coisa é reconhecer. Reconhecer que existiu um trauma, que muitas vezes a gente precisa o quê? Literalmente, né, Flavinha? Cavocar. A gente precisa procurar. Por quê? Alguns traumas, eu até vou falar bem baixinho aqui para você não se ofender. Alguns traumas são tão fortes na sua vida, ou na vida dos seus pais, ou na vida dos seus avós, que o sistema resolveu esconder. E alguns traumas são colocados em segredo, outros não.
E quando a gente coloca isso na constelação, quando a gente olha na neuroconstelação, a gente já consegue identificar se é um padrão inconsciente, se é um padrão relacionado a um trauma emocional, se é um padrão relacionado à negação. E a partir do momento é o quê? O primeiro passo, né, Flavinha? É reconhecer que existe um problema. E mais Eu tô sobrecarregada por importante quê? também, Liz, só fazendo um parênteses, é perceber que esse padrão de comportamento tá machucando você, a pessoa que vive esse padrão. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a mudar, as pessoas vão dizer, começar a apontar o dedo. Por que você não faz isso? Por que você não faz? Ah, mas você fazia isso. Nossa, você me mandava mensagem. Nossa, mas você fazia isso pra mim. Nossa, mas isso. E aí, quando você começa a falar não, a primeira coisa que a família fala, as pessoas que estão ao redor, é: você tá estranha. Né? E Agora aí, como eu sou começou, agradadora, eu quero voltar pro padrão de comportamento antigo. agora começou mentoria com a Liz, mentoria com a Flavinha, tá esquisita. Tá dizendo não, não vem mais na família. A gente faz almoço de domingo, tá chegando mais tarde. Lá no trabalho começou a dizer não para as pessoas. É, a Cris falando aqui, vai ser difícil não ficar perguntando diante desse assunto atrativo. Podem perguntar, Cris, pode perguntar, Stephanie. Pergunta sobre trauma e estresse. Vamos lá, gente, pode mandar boa pra gente, porque é uma oportunidade, inclusive, para a gente movimentar isso. Porque a maior parte das pessoas negam, né? E aí, Negam às que vezes, existe um ela precisa problema. ficar E, doente para poder descansar. Ou ela fica doente para que então as pessoas sirvam ela, façam para ela. Então, às vezes, a própria doença ela vem a serviço da pessoa para que ela receba aquilo que ela queria, porque fazendo tudo não está resolvendo. Talvez aí o inconsciente dela cria às vezes até uma doença, um problema, um desafio, para que ela fique igual a todo mundo. e, gente, outra situação aqui que a Flavinha abriu, que é o looping da doença, me vem 500 mil coisas aqui. Mas uma das coisas que a gente está percebendo bastante nas mulheres é o ganho de peso, né, Flávia? Então, quantas mulheres estão ganhando peso e com problemas até de joelho, né, no tornozelo, nas costas, para dar conta do peso de continuar agradando, para dar conta de continuar honrando esse sistema, para dar conta de continuar fazendo pelos outros mesmo sem querer, né? Se negando, se auto-boicotando, por quê? Porque, gente, como eu disse, o primeiro ponto é reconhecer que existe algo que não está bem. Eu preciso entender, né, Flávia, que algo não está me fazendo bem. Peraí, se não está me fazendo bem, se eu não estou tão feliz quanto eu achei que era antes, né? Muitas pessoas falam assim, gente, mas por que agora eu estou ficando triste? Com 40, com 50, estou com essa frescura agora de ficar triste, de não estar mais feliz com a minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com o relacionamento. Ai, minhas amigas, agora, ai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, a vida toda, todos os natais foram na minha casa. Por que eu não quero mais que o Natal seja na minha casa? Gente, o trauma, ele vai ficando guardado até um determinado ponto. Mas aquilo que você não quer ver, que você não resolve, a vida vai te devolver. Ela vai exigir de você. Por quê? Porque não é um peso só seu, né, Flávia? Muitas vezes é um peso do sistema. E se você não resolve, pimba, lá vem a doença para fazer você se voltar para si mesmo. A dor nas costas para fazer você se curvar para aquilo que você não quer olhar. E às vezes o ganho de peso. Por quê? Às vezes eu posso ficar muito maior para dar conta, mas às vezes se eu não externalizar, né, Flávia, se eu não externalizar aquilo que está me incomodando, eu começo a engolir, engolir. E cada vez que eu engulo, eu vou só o quê? Inflamando. Então, eu tenho, isso é uma coisa bem importante que está acontecendo também, é uma evidência isso e uma constatação. O ganho de peso da mulherada. Mulheres cansadas começam a perder saúde. Dores de cabeça, insônia, aí o trauma começa, né, a crescer dentro dela, mas ela não lembra da origem. Muitas vezes ela não quer nem acessar, né, Flávia? Não.
E uma coisa, até um dia eu fiz uma live e falei, às vezes a pessoa nega uma hora ali de terapia que vai doer, mas quer ficar mais 40 anos com o trauma, né? Porque dói. Não, quando a pessoa vira pra mim e fala, ah, mas isso aqui fazer terapia dói. Eu falei, pois é, e viver o dia a dia com esse trauma aí, com essa dor, não dói? Né? Ou é porque você acostumou, né? Porque acha que aquilo é normal, né? Que é o estar confortável no desconforto. Porque eu tô tão acostumada a fazer desse jeito que fazer diferente gasta muita energia, né? Gasta muita energia. Eu vou contra muitas vezes meu sistema familiar, porque minha mãe já fez assim, minha avó fazia assim, minha bisavó já fazia assim. E é assim mesmo a vida. E às E é assim vezes mesmo. vão conversar com as pessoas, né, de outra idade, ou inclusive da nossa idade, mas que não tá entrando nesse movimento de consciência. Ah, mas é assim mesmo. Porque quem é você que agora quer mudar, né, Flávia? Quem é você, Silvia? Quem é você, Lívia? Quem é você, Tânia, que agora quer fazer diferente? Agora a Cris não quer mais fazer do jeito que ela sempre fez. Aí agora ela parou de acordar primeiro que todo mundo e arrumar o café. Agora. Como assim? Do nada ela mudou, do nada ela não aguenta mais. Gente, peraí, são só mais 40 anos. A expectativa de vida de 86. Cris, só mais 40, o que é isso? Para que essa frescura? Então vocês vão ouvir isso, né? Vocês vão ouvir isso quando vocês decidirem não conviver mais com o trauma. Quando vocês decidirem ter uma vida melhor, quando vocês decidirem viver diferente, vocês vão ser questionadas. Então, quando você me pergunta qual é como que eu mudo esse comportamento, o primeiro ponto é reconhecer que essa vida não é aquela que você tanto achou que era a melhor para você. E tá E tudo aí a gente tem que certo, né, tomar um Flávia? cuidado, né, Liz? Porque se a pessoa não olha para isso de uma forma terapeutizada, o que vai acontecer? A pessoa vai jogar o problema para casa. Então ela vai falar assim, porque você. E aí volta a acusação. Porque, na verdade, o que você precisa fazer é simplesmente decidir como você quer viver a sua vida e o que fazer. Não é simplesmente parar de fazer, largar tudo às traças, né? E simplesmente falar, não, agora eu não vou fazer mais nada para ninguém, e emburrar e fazer bico, porque daí a gente também não tá na adulta, a gente tá na criança. De novo, né? Lembra as faces as duas faces da mesma moeda? É a Esse é o rebeldia ponto. daí, né? Esse é o ponto. Por quê? E a gente fala isso de cadeirinha, né? E de carteirinha. A Cris colocou aqui, quando entendemos isso é libertador. É exatamente isso. E para que você continua se aprisionando num padrão que não te faz bem? Se você pode decidir mudar o jogo, mas é como a Flávia disse, você precisa entender que é no movimento terapêutico, que é no movimento de mentoria, que é no movimento conduzido. Por quê? Não é alucinando as coisas, dizendo, ai, tá bom, quando eu fui... Gente, eu não tô menosprezando. Quando eu era criança, meu pai me abandonou, todo dia me esquecia na escola. Qual que é o impacto disso? Vamos dar um exemplo aqui, tá? E é um exemplo, isso é um caso verídico, tá, Flávia? Existe uma paciente minha que ela tinha muito medo do abandono. Então, como ela tinha muito medo do abandono, e eu estou contando a história exatamente, identificando a dor. Muito medo do abandono. E onde estava a raiz do problema? Quando ela era criança, todas as vezes ela era esquecida na escola. E para uma criança, qual é a sensação? Meu pai me deixou, minha mãe me deixou, eu fui abandonada. Então, eu, de novo, estou à deriva, né? Pensando aqui que nós estamos na beira-mar aqui, eu estou à deriva. Eu estou um barquinho pequeno, miudinho, uma canoinha, à deriva. E aí, o que acontecia? Quando ela começou a se relacionar e, de novo, entendendo como adulta que os pais não faziam isso intencionalmente, que era porque no trabalho deles eles não tinham como chegar no momento, né? No momento certo de buscá-las, o que aconteceu? Ela falou assim, tá bom, conscientemente eu sei que era assim mesmo, como a Flávia disse no começo. Então ela começou a desacreditar, como se fosse uma descrença, do tipo, aquilo que eu sentia não tem nada a ver com esse ciúme doentio que eu sinto hoje do meu marido. Com esse ciúme
doentio que eu tenho da minha posição no trabalho, com esse ciúme doentio que eu tenho dos meus filhos. Por quê? Porque o ciúme dela era tamanho que ela cuidava, que ela tentava expulsar todo tipo de namorada do filho, tá? Então, nenhuma namorada prestava, e ela ia lá e minava os relacionamentos do filho. O marido não podia colocar o pé fora de casa, porque tudo era motivo para ela brigar. Então, tudo, de todo mundo e de todos ela desconfiava. A posição no trabalho, qualquer pessoa, olha a agradadora de novo, qualquer pessoa que fizesse um trabalho diferente já era alguém que estava tentando passar a perna nela. Então, você imagina como esse trauma tão pequeno, e eu não estou dizendo que pequeno porque menosprezando a dor dela, Tem eu estou dizendo pequeno porque muito acontece. atendimento que acaba nesse lugar, viu? Muito, muito, muito. Exatamente. E aí um trauma que aconteceu lá na infância dela, que ela racionalizou sobre ele, começou, atingiu um nível muito maior. Liz, mas como assim? Aí você descobriu numa conversa? Não, a gente colocou na neuroconstelação e o movimento foi exatamente da adulta para a criança sozinha, abandonada. E na hora que ela viu o representante dela abandonado, pequeno, o representante era uma criancinha, pequeno abandonado, imediatamente a dor voltou. E o trauma é isso, né? O trauma é uma emoção de forte impacto. E essa emoção de forte impacto, ela eleva os níveis de cortisol e aí a relação com o estresse de tal maneira que registra no DNA. E às vezes você leva isso para uma vida toda com medo de reviver aquilo ou menosprezando, que era o caso dela. Ela queria racionalizar sobre o trauma. E não é possível racionalizar sobre o trauma. E também não é possível dizer que foi um trauminha, um trauma, um traumão. Olha só que loucura. Porque um traumão, vamos pensar aqui, né? A Thais, lá na Vitória, que estão entrando aqui com a gente. O que seria um traumão, né? Depois eu quero responder aqui. Vamos responder a Adriana também. O que é um traumão? Não existe isso, gente. Eu estou inventando essa palavra. Trauma é trauma. O que doeu para a Flávia, talvez não doa tanto para mim. O que doeu para os meus antepassados, talvez hoje para mim não faça tanto sentido. Por quê? Porque eu não estou nem passando pelas mesmas coisas que eles passaram, sabe? Então, graças a Deus, eu não tive a dor da fome. E a dor da fome é um trauma terrível. Interessante como isso é transgeracional. Eu tinha uma cliente que ela, toda vez, e eu fiquei sabendo depois da constelação, né, depois que a gente fez o movimento, que ela falou assim, Flávia, eu não saio de casa sem comida dentro da minha bolsa, eu nunca passei fome. Ela nunca passou fome, mas ela não saía de casa sem pelo menos uma barrinha de cereal ou uma clube social, sabe, dentro da bolsa. Ela falava assim, eu não sei quanto tempo vai demorar para eu voltar para casa e ter comida. E aí ela carregava, e aí a gente estava constelando, na verdade era excesso de peso, e aí apareceu, né, um ancestral que passou fome e tal, nananã. E ela carregava assim, eu tô sempre com comida na bolsa, então agora faz sentido. Né? E olha quando a gente fala de ancestralidade, existe algo muito importante que são as lealdades. Então, mais uma situação quando a gente fala de trauma e de lealdades ou situações ocultas, né? Verdades ocultas. São que lealdades, porque você fala assim, gente, como assim? Uma tia? Gente, simplesmente é. E para nós, consteladores familiares, um dos maiores movimentos de cura que pode existir de um trauma é dizer que sim, foi como foi. Que não existe culpado e não existe vítima. Existe a situação. E a partir do momento que a gente olhou, né, voltando aqui para aquele atendimento, a gente olhou para aquela situação e fizemos um movimento de reparação, e eu acredito que você deve ter feito também com a sua paciente, o sistema se realinha e a gente inclui tudo aquilo. A gente faz uma reparação. E a pessoa olha para aquele trauma e não é só racionalmente, o corpo dela sente tudo isso. A alma dela entende tudo o que aconteceu. E ela consegue agora olhar para a mesma situação nos dias atuais, no momento que acontece, e fala assim: nossa, eu estou brigando por algo que não faz mais sentido. Eu não sou mais aquela criança que vai ser abandonada pelo pai, pela mãe. Eu não vou ser aquela esposa que vai ser esquecida.
eu tô carregando, eu posso defender a minha criança, eu levo minha criança para onde ela quiser, eu vou defender no trabalho, no relacionamento, e o meu filho, ele não vai passar pela mesma situação. Olha que lindo que é esse movimento. Deixa eu entender aqui. Adriana, me explica aqui direitinho. Vamos lá, Flávia. Ó, a Adriana disse assim. Dar e dizer não. Ah, entendi. Agora. Como não se sentir culpada. Adri, como não se sentir culpada? Adri, é inevitável. Sinto lhe informar, né? Né, Flávia? No Tem que segurar a culpa. começo, no começo, primeiro, como a gente estava comentando antes, o que é importante? Eu reconhecer que eu quero mudar, reconhecer que eu quero fazer diferente na minha vida. Segundo ponto é entender que eu não estou sozinha para fazer isso. Eu tenho a Flávia, eu tenho a Lisa, eu tenho a mentoria, eu tenho a líder, eu tenho movimentos terapêuticos que podem me apoiar. Por quê? Um dos maiores medos, né, Flávia? Vou ter que falar, Flávia. Vou ter que falar porque elas precisam entender. Um dos maiores medos, que eu tenho certeza que é o que você está pensando aqui, é sobre o pertencimento. Adriana, quando você diz não para muita gente, você começa a dizer sim para você mesmo. E a partir desse lugar que você vai entender que você não precisa agradar o tempo todo. Sim, elas vão muitas vezes te questionar, elas vão muitas vezes querer que você volte a ser quem você foi antes. Por quê? Existe no teu sistema um movimento de pertencimento. E a nossa primeira lei, né, Flávia? Todos pertencem. Dentro das constelações familiares sistêmicas, existem 3 leis fundamentais. Nós chamamos essas leis de leis do amor. Pertencimento, hierarquia ou ordem e equilíbrio. Então, o pertencimento, ela é a primeira. Todos pertencem, independentemente do que fizeram, independentemente de quem são, independentemente do que causaram. Todos fazem parte do sistema. Então, gente, não adianta ser bandido, ser, né? Todos pertencem, não interessa. E aí, quando você diz não para um sistema que funcionava sempre do jeito que nós comentamos no começo, eles vão perguntar, peraí, então não vamos mais fazer o Natal na casa da Adriana. Porque antes a Adriana sempre fazia o Natal, agora ela não quer mais fazer, então não vamos nem chamar ela. Aí a Adriana já fala assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu ouvi a Liz, eu ouvi a Flávia, olha o que elas fizeram com a minha vida. E aí, primeiro ponto, você vai se sentir abandonada. Então, qual é o perigo disso, né, Flávia? É você baixar a guarda e voltar a fazer aquilo que você fazia antes só para pertencer. Então você fala, cancela tudo e vem todo mundo aqui para casa. E aí você se arrebenta, passa lá depois, dia 28, 29 e 30 de cama, tomando analgésico, com dor nas costas ou com garganta inflamada, né, gente? Quem aí não teve coragem de dizer não um dia na vida e ficou com a garganta inflamada? Quem? Eu tenho certeza que esse movimento aqui, essa característica aqui da psicossomática é muito, muito forte. O refluxo, né, Flávia? Outra coisa também que a gente não consegue dizer não e são muito característicos, né? O corpo denuncia. Então, você vai querer pertencer sim. Não é simples, mas é possível. E a partir do momento que do seu lugar você se posiciona e você diz para as pessoas, gente, nesse ano eu gostaria que fosse diferente. Não é só porque eu não quero, sabe, Adri? Não é só porque eu não quero. É porque eu venho fazendo há muito tempo e esse ano eu gostaria de descansar, porque foi um ano para mim diferente. Eu estou sobrecarregada, eu queria um momento mais tranquilo. Posso levar um prato na casa? Vamos pensar da minha cunhada? Sabe? Você não precisa dizer não e chutar o balde. Tudo bem se você também fizer isso, né, Flávia? Você é adulta, você pode dar arcar com a consequência. Mas o pertencimento vai te pegar, né? É isso mesmo, Flávia? Conta aí. E além do pertencimento, né, a gente tem um dos maiores medos do ser humano, né? A gente trabalha muito, quem trabalha no consciência são 3, que é morrer, ficar sozinho e se machucar. Então, quando você começa a dizer não, vem a culpa, não porque eu me sinto egoísta, mas também porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, se eu me posiciono de forma diferente, eu tenho medo, né? Exatamente o que a Alice falou, de todo mundo fazer o almoço em outro lugar e não me chamar, não me convidar, né?
Então, essa questão, né, de culpa, ela começa a se liberar quando eu entendo que eu não agrado pelo outro, eu agrado por mim, né? Então, como eu quero agradar por mim, eu quero fazer por mim, porque eu quero pertencer, porque eu tenho medo de ficar sozinha, aí que começa a vir a liberdade. Porque eu realmente preciso que seja assim? Eu realmente preciso que seja dessa forma? Eu realmente vou ficar sozinha se eu me posicionar dessa forma? E aí, a culpa, o medo, eles são energias de baixa vibração que fazem a gente ficar numa energia de contração. Quanto mais eu sinto isso, mais eu fico presa naquele comportamento. Né? Então, esse E, olhar para isso de uma forma. É por isso que eu falo assim: às vezes a consciência não é suficiente. Às vezes você precisa fazer um movimento. Às vezes eu tô com os bonecos aqui da constelação que eu fiz hoje. Às vezes você tem que olhar para as pessoas que têm tanto medo de ficar sem e olhar e falar assim: olha, eu vou decepcionar você, eu sinto muito. Quando eu começar a ser eu vou decepcionar. e essa frase é linda. Quando eu decido ser eu não agrado a todos. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Vocês imaginam, Adriana? Imagina você aí e os teus antepassados. Quantas coisas e quantas situações, quantos desafios eles passaram para que hoje você pudesse estar aqui, numa live, com internet, com acesso ao celular, sabe? Não sei se de férias ou não, mas eu tô aqui num momento bem de férias, bem legal, trabalhando, mas ok. Então, é um, eu escolhi. Então, eles passaram por tanta coisa, e principalmente eles desagradaram. Por quê? Eu pensa bem no movimento, acho lindo comentar isso aqui, essa casa que o Jonas comprou aqui, ele fez em homenagem a São Pedro. São Pedro era o padroeiro da comunidade e ele nem sabia, mas ele fez em homenagem ao nosso avô Kazmierzak. E quando a gente pensa em família, ele veio, né, os pais dele vieram da Polônia e ele chegou aqui com 7 anos, para o Rio Grande do Sul. E ele foi o único irmão que subiu para o Paraná. Olha só, Flávio, o único irmão. E aí você imagina, será que não existia um convite para ele ficar e ele querer pertencer? Só que ao mesmo tempo existia uma ousadia no coração dele, um movimento de exatamente o que a Flávia falou, além de consciência, um movimento de expansão, de buscar melhores condições para a família. Ele já estava casado com a Báptia, ele já tinha 6 filhos, o total foram 11, mas ele já tinha 6, né? Então, como que seria se ele tivesse ficado lá e dito sim para tudo como foi, daquela maneira, daquela pobreza, aquela miséria? Porque sim, eles viveram uma miséria, faltava comida. Mas ele quis romper com aquilo tudo. E ele deu um passo. Ele desagradou talvez muitas pessoas que acharam que ele era louco, acharam que ele era ousado, acharam que talvez ele era, né, metido. Enfim, não sei, naquele tempo não usava a expressão metido, né? Não. Essa expressão é atual. Mas olha o que foi ele. O que ele fez, né? Ele É louco, para outros talvez colonizador, né? desbravador, colonizador. E foi esse movimento. E talvez ele tenha desagradado muita gente. E o mais complicado, ele ficou sozinho quando ele decidiu viver a vida dele e da família dele. Porque é muito importante quando a gente fala de família, Cris, eu sempre vou falar desse lugar, porque para mim família é um princípio, é um valor aqui que eu não abro mão. Eu sempre vou trazer exemplos aqui, né, Flávia? Flávia já me conhece há um tempo. Então, sempre exemplos de família, de irmãos, de filhos. E isso se conecta com os atendimentos e com a mentoria, porque a gente está sempre falando de situações que acontecem em família. Então, quando você pensa em família, eu tenho que lembrar que família é aquela que eu estou construindo. E na neuroconstelação isso é muito forte. Porque eu tenho meus vínculos com pai, com mãe, só que eu também preciso, a partir do meu lugar de adulto, eu olhar para minha família. Então, os traumas que aconteceram lá na casa dos meus pais fizeram me tornaram quem eu sou hoje. Mas como que esses traumas ainda impactam na minha família?
ainda impactam na minha prosperidade, como esses traumas ainda impactam nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus atendimentos. Se a gente fosse, né, Flávia, se a gente fosse duas pessoas aqui que estivessem, né, tivessem quantos traumas de medo, de abuso, que a pessoa se fecha e não quer nem aparecer. Talvez para algumas pessoas fazer uma live é um negócio assim surreal, que pra gente é uma delícia, já, sabe, gente, eu sinto que eu tô numa sala batendo papo com um monte de gente. Por quê? Porque se a gente tivesse um trauma forte, não quer dizer que a gente já não teve que olhar para muitas coisas, mas a gente resolveu. E é isso que precisa ficar claro, né? Então, primeiro, olha, reconhece que existe algo em você que precisa ser mudado. Aí depois busca identificar o que é. E o terceiro passo é realmente fazer um movimento de reparação. Por quê? Porque muitas pessoas generalizam, né? Às vezes acham que a vida é simples, não tenho que mudar, já tô velha mesmo, já não é mais nesse momento, não é meu tempo. Gente, tem que mudar sim, tem que mudar. O jogo tá aí, a vida tá passando, a vida tá acontecendo. E sempre tem alguém no sistema que recebe um chamado, né? De romper com esses padrões, de abrir caminho para as novas gerações, né? De sair daquele velho comportamento e começar uma forma nova de olhar para a vida, né? Então, por isso que a terapia é tão importante, as mentorias são tão importantes, os cursos são tão importantes, né? Tudo isso é extremamente de valor, né? Exatamente. Quando a Flávia fala sobre esse chamado, eu tenho um convite muito especial, Flávia, para fazer para as pessoas que estão passando aqui. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, gente, por que eu tô aqui numa noite de férias, numa terça-feira, né? É isso mesmo? Eu tô perdida na semana. Terça. Ai, que delícia poder falar isso, gente. Numa terça-feira, eu poderia estar fazendo mil e uma coisas. Por que eu tô aqui no Instagram olhando essa live de duas mulheres que eu nem conheço? Tantas pessoas que chegaram aqui talvez nem conheçam a gente. E por que esse assunto tocou em mim? Porque, gente, talvez isso seja um chamado. Talvez seja o momento de você dizer um basta para a vida que você está vivendo e decidir viver um 2025 diferente. Acelerar os processos de transformação que você está vivendo. E como que isso é possível? Será que é possível fazer isso sozinha? É possível. Não vou te enganar, é possível. Mas você vai levar muito mais tempo. Você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque existem ferramentas, existem técnicas, existem metodologias adequadas para os movimentos. E às vezes sozinha você não vai se conectar. Por quê? Porque o teu sistema muitas vezes não vai te permitir. E você precisa fazer movimentos para que ele te libere. E como que funciona isso, né? Deixa eu aproveitar e fazer esse convite. Final agora de janeiro, Flávia, vai acontecer a primeira mentoria chamada Líderes Incomparáveis. Olha que lindo. Olha que lindo! Por quê? Porque esse nome me tocou muito, porque as mulheres, elas são líderes por natureza, né? E eu não estou falando com mulheres que são CEOs de empresa única e exclusivamente. Você é líder na tua casa, você é líder no relacionamento, você é líder na tua família. Você é alguém que inspira e comanda. Só que muitas vezes você não para olhar para você. Por quê? Porque você está tão no automático, que você não consegue e não se permite. Então, essa mentoria ela vai trabalhar muito isso. Percepções, permissões, tirar, sabe, revelar quais são as crenças que estão boicotando essa mulherada, impedindo que elas sejam felizes. Para que elas tenham acesso às melhores oportunidades que às vezes a vida apresenta e elas não conseguem nem ver. Olha que difícil isso. Quanta coisa que você não consegue ver que existe na tua vida, que é abundante, que é próspero. E você se nega. Por quê? Porque existem traumas e os níveis de estresse tá num grau que você não acessa, você não se permite. Então, essa mentoria vai acontecer no finalzinho de janeiro. Então, é um convite especial para quem está aqui nessa live. E o mais importante, como eu comentei, um presente para quem passar por aqui. Dizendo eu quero aqui nos comentários, eu vou dar uma sessão de diagnóstico, Flávia, para que elas possam começar a olhar qual é o trauma. Será que existe algum trauma? Eu não estou dizendo que todas somos traumatizadas, mas, gente, eu também vou ter que te falar. Em maior ou menor grau,
algum perrengue Olha, você tem. eu não encontrei ainda uma pessoa que não é traumatizada, não, viu, Liz? Que tem Porque não existe. alguma coisa para curar, alguma coisa para melhorar. A gente tem sempre alguma coisinha para melhorar. E assim, eu Exatamente. para atendimento pela Liz, eu posso falar que ela é muito, muito, muito amorosa no atendimento, né? Muito perspicaz, né? Então, eu amei passar pelo atendimento pela Liz, eu sou suspeita, né? Eu indico muito. E eu me apaixonei pela neuroconstelação. Me apaixonei mesmo. Eu naturalmente já amo técnicas, mas a neuroconstelação, eu falei que eu tinha marcado, né, para conhecer a neuroconstelação e nem imaginava que eu ia realmente precisar o tanto que eu precisei dessa constelação, né? E eu amei, achei muito interessante a sistemática, vale a pena, muito a pena conhecer os pacotinhos lá. Porque é uma técnica especial, é diferente de uma constelação sistêmica familiar, porque ela tem uma, uma tecnologia diferente que olha para os 3 cérebros. Cris, a Cris colocando que já quero. Bora, Cris, eu vou te mandar um link para você olhar, para a gente escolher a melhor oportunidade para você. Eu tenho certeza que o diagnóstico você vai ficar impactada. Então, fica aqui meu recado para quem quiser ir passar por essa live aqui, para acessar a sessão de diagnóstico, que vai ser um presente lindo do meu coração para vocês. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Porque não é só falar sobre traumas, você tem que decidir ter a melhor vida que você merece. Porque isso é um presente de Deus pra gente. Não é simples assim, você não tá aqui por acaso. Você tá aqui porque você foi escolhida, não é assim? Muito legal, Liz. Eu amei o nome, tenho certeza que vai trazer muito impacto, né? O seu trabalho é lindo, eu tô apaixonada pelo seu trabalho. Então, parabéns mesmo. E bora lá, vamos nessa. Vamos... É isso aí. Então, Flávia, se você quiser se despedir aqui do pessoal, a gente vai encerrando aqui, porque o nosso mentor da abundância tá aqui do lado. Ó, gente, deixa eu dar um spoiler aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha Olá, meu, lá. olá, meu mentor Estamos favorito. montando. Olha os meus stories, Flavinha. Passou uma cama no meio dessa live aqui. Eu atravessei a cama de barco. Tudo aconteceu aqui. Saudade de ti. Beijo. Gente, é desse jeito essa casa. É abundância, é loucuragem, que nem diz o Jonas, é o tempo todo. A energia é alta aqui. Deus. Passou. Não, eu tava aqui do lado, gente, deixa eu aproveitar aqui a Eliane e Cris. Eu tava aqui do lado e o negócio passando aqui, chegando o barquinho com uma cama. Eu falei, será, meu pai? Daqui a pouco, gente, é uma escadaria. Vocês viram aqui, né? Olha lá. É uma escadaria enorme e o moço tá aqui. Pensa nos guri forte. A Ortobon aqui tem um pessoal barra, ó, os homens da raçuda aqui. Meu filho Jonas e o cara agarrado numa cama box aqui de uma loucura. Gente, mas é isso, é essa energia, é essa alegria que vocês vão encontrar dentro da mentoria. E é essa energia, essa alegria que também vocês vão encontrar lá na sessão de diagnóstico. Por quê? Porque a gente não precisa olhar com sofrimento, né? E eu acho que com essa mensagem eu quero encerrar e agradecer você, a sua participação, esse tema tão especial aqui que a gente conseguiu, eu acredito, né, Valéria? A Valéria rindo. A Valéria sabe como é que é essa energia, né, Valéria? Eu acho que a gente conseguiu acessar ele bem desse lugar, de um lugar de leveza, de um lugar de, sabe, sem apertar a ferida, gente, porque a gente não precisa fazer a ferida sangrar. E uma coisa muito importante é isso. Quantas pessoas estão ainda sangrando em cima dos outros e não percebem, achando que as feridas estão cicatrizadas? Então é esse convite que eu quero fazer para vocês. Flávia, mais uma vez, obrigada. E se vocês gostaram dessa live, gente, coloca ali nos comentários qual é a palavra que fica, qual é a mensagem que ficou para vocês, o que mais tocou. E coloque eu quero lá, que eu vou mandar o link da sessão de diagnóstico para a gente combinar aqui todos os detalhes e para você, com certeza, ter o melhor ano da sua vida. Gostou, né, Flávia? Vamos lá, vamos bater um print aqui desse momento? Deixa eu desativar os comentários. Ai, que delícia. Gratidão, Flavinha. Foi um prazer. Nos vemos na quinta de manhã, né? É isso? De manhã, 7 horas da manhã. Estamos juntas, né? Na Cave.
Então, e muito obrigada, Liz, pelo convite, pela oportunidade. Igual eu falei, eu tô apaixonada pelo seu trabalho, por você estar apresentando a neuroconstelação e esse movimento de líderes incomparáveis, é isso mesmo? Líderes E incomparáveis. especial, principalmente porque nós mulheres temos um defeito gravíssimo, que é a comparação. A gente se compara demais, a gente se compara o tempo inteiro, a gente se compara a gordurinha, a gente compara a nossa inteligência, nosso salário, nosso cargo, nossa posição, nosso marido, nossos filhos, né? É bem isso. Por isso que eu coloquei incomparáveis. É para a gente realmente assumir a liderança da nossa vida nesse 2025, porque chega de comparação e chega de ficar no bastidor. A gente vai assumir a liderança, mulherada. Flávia, você também, hein? Conto com você lá dentro Pode e a gente vai se falando. Ó, um deixar. beijo, gente. Até Amanhã tem mais live, hein? Amanhã tem mais live. Ai, que delícia!